A opinião sem medo. Por que Vital do Rego foi indicado ministro? Polêmica Paraíba. Amigo ouvinte, amigo internauta, já comentamos muito sobre esse assunto. No entanto, tive o cuidado de ir a fundo, buscar entender por que foi Vital o ungido para ser ministro do Tribunal de Contas da União. E, por consequência, o paraibano cajazeirense, Raimundo Lira, deve ocupar o Senado pelos próximos 4 anos. Primeiro, eu vou informar qual é o rito que precede ao momento em que Vital do Rego se tornará ministro. Ele vai ser submetido a uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI. Os seus colegas senadores vão lhe sabatinar, vão lhe fazer perguntas para saber se ele está preparado para ocupar o cargo. Depois, e aqui não vejo problema nenhum nessa sabatina, depois vai para o plenário do Senado, para a votação. E é bom que se diga que essa votação é secreta. Mas como Vitalzinho goza de grande prestígio no Senado, também não percebo nenhum problema nesse rito. Aí, depois do plenário do Senado, o caso Vitalzinho vai para a Câmara dos Deputados. E lá é a Comissão de Constituição e Justiça que igualmente deve sabatinar o senador Vitalzinho. A Câmara pode até abdicar dessa sabatina, dependendo do resultado da sabatina no CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E aí depois, Vitalzinho vai também para o plenário da Câmara, ser votado pelo plenário da Câmara. Este rito ocorre tanto para as indicações quando são feitas pelo Senado, como também quando as indicações são feitas pela Câmara Federal. Porque é bom que você saiba que o Tribunal de Contas da União, que é composto de 9 ministros, são 3 indicados pelo Senado, 3 indicados pela Câmara e 3 são indicados pela Presidência da República. 9 ministros. Pois bem, depois de passar por esses 4 processos, aí, por último, vai para a sanção presidencial, que aí é só mesmo para referendar o que as 2 casas vão fazer, que é homologar o nome de Vitalzinho. Eu não vejo problema. Aí vem a outra pergunta agora, mas por que Vitalzinho foi o escolhido? Primeiro, o senador José Jorge, aqui de Pernambuco, completou 70 anos e estava lá nessa condição. Completou 70 anos, teve que se aposentar. E aí a vaga abriu para o Senado. Quando abre a vaga para o Senado, aí o Senado é intimado a indicar um senador. E aí é onde reside o X da questão. O Senado já teve casos de não encontrar nenhum senador, mesmo tendo muitos candidatos, que passasse pelo crivo das exigências. Primeiro, o senador tem que ter conhecimento técnico e jurídico, ou formado em direito ou economia, ou um curso nesta área. Até aí, tudo bem. Não vejo muita dificuldade nesse particular de ter esse conhecimento. Mas muitos senadores já caem fora, mesmo dos que estão desejosos e que estavam desejosos de assumir. Não ter 65 anos até o dia da posse no Tribunal de Contas da União. Se tiver ultrapassando, não assume. Mas aí vem o item fundamental e mais importante. O senador não pode ter sido condenado em nenhuma instância,
nem pode ter processo em curso. E aí é que o nome de Vitalzinho passou e foi aprovado e definido por isso. Ou seja, Vitalzinho foi um dos poucos que não tinha nem condenação, nem processo em andamento contra seu nome. E aí não é nem ficha limpa, é folha corrida limpa. Porque, meus amigos, dos inúmeros pré-candidatos do Senado que apareceram, muitos estavam sujos e borrados. E já imaginou o Senado ter que buscar um técnico do seu quadro para indicar para o TCU, porque não tinha nenhum senador que se enquadrasse no rito que a lei manda? E aí Vitalzinho foi pressionado para representar a casa, porque tinha exatamente cumpria todo esse ritual. Lembro-me até que um dos integrantes do Tribunal de Contas da União, de nome Bruno, foi indicado pelo Senado há anos atrás, porque nenhum senador preencheu estes requisitos. Agora, meus senhores, aí você percebe o Tribunal de Contas da União como é composto. Se eu critico aqui, às vezes, o nosso Tribunal de Contas, que é indicado pela Assembleia, pelo governador, seus amigos, seus parceiros, seus aliados, no Tribunal de Contas da União também não é diferente. É o parlamento que indica e é o próprio Poder Executivo que indica os 9 nomes que compõem aquele tribunal. E aí eu não tenho dúvida de dizer, se nós temos vícios no nosso Tribunal de Contas, que nunca teve coragem de rejeitar as contas de um governador, imagine lá também como deve ser o julgamento do Tribunal de Contas. Mas aí é outro capítulo. Vitalzinho está, na verdade, salvando a pátria do Senado, para não passar em branco e não ter nenhum nome e o Senado passar essa vergonha. Vamos perder o senador Vitalzinho, mas Lira vem aí e promete muito. As primeiras informações que eu tive é de que ele vem disposto a fazer um grande mandato para se credenciar, para enfrentar as grandes feras que vão disputar o Senado daqui a 4 anos. Vou relembrar. Ricardo Coutinho, que deve ser candidato a senador. Cássio Cunha Lima, se não for candidato a governador daqui a 4 anos, será reeleito, será candidato à reeleição para o Senado. Aí tem mais o Wilson Santiago, tem mais Lucélio Cartacho e outros. O desafio para Lira não será fácil. Mas ele é um obstinado e um grande lutador. Vamos saber se ele vai conseguir suplantar tudo isso daqui a 4 anos. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.